1968 é decretado o ato institucional número 5. O governo militar fecha o Congresso Nacional, promove prisões arbitrárias, endurece a censura. O Brasil vive um momento mais sombrio da ditadura. A década de 70 no Brasil foi um período marcado pela sucessão de governos militares, onde brasileiros eram caçados, exilados e proibidos de exercer suas profissões. Centenas de milhares de pessoas foram perseguidas pela ditadura. Ato público está proibido. Não admitimos passeata nem comício. Está todo mundo preso. A censura atuava em todas as áreas da sociedade. Cenas de filmes, versos de músicas, notícias de jornais, peças de teatro e livros eram mutilados, cortados, vetados, às vezes de forma incompreensível. Nos jornais, muitas notícias eram censuradas. Como protesto, o Estado de São Paulo publicava versos dos Lusíadas para preencher os espaços vazios. O Pasquim brincou com o grito do Ipiranga e 9 de seus jornalistas foram presos. A peça Rasga Coração, de Oduvaldo Viana Filho, ganhou o primeiro lugar em um concurso de dramaturgia promovido pelo governo. Apesar disso, a censura proibiu a montagem da peça. Refletindo a prismatização da luz solar, rasga o coração. Cuidado! Quem é essa louca? Viúva por si? Uma estrada é uma coisa que beneficia todo mundo. Quando é que esse cafundó do Judas tem aqui pensou em ter uma estrada asfaltada ligando diretamente à capital? A primeira versão da novela Roque Santeiro foi proibida quando já tinha 500 horas de gravação prontas para ir ao ar. Alguém não ia? Não, então valorize as minhas terras, porque eu faria a ideia. Tô certo ou tô errado? Muitos artistas faziam versos, faziam livros, faziam cinema e eram cortados pela censura. Eles simplesmente refaziam, faziam outra coisa. E ao fazer esta outra coisa, é que surgia a linguagem figurada, a linguagem metafórica, alusiva. O documento original atestava a farsa, morte por suicídio. A família e os amigos contestaram a versão desde o início. Evidente que não era possível ninguém se suicidar dentro do acorde, não existia cinto, nada, aquilo foi uma farsa, já se sabia. E agora, mais recentemente comprovado, inclusive o próprio fotógrafo jovem, que era estudante da Academia de Polícia, que fez a foto recentemente, deu uma entrevista, a Folha de São Paulo publicou, primeira página, dando conta que era uma fraude. Então, portanto, nada mais justo do que haver a mudança do que estava escrito no atestado. Como é que você vai conviver com uma coisa tão terrível como do Geisel, que ao instaurar o inquérito aqui, diante da pressão da sociedade, instaurou um inquérito policial militar para averiguar as causas do suicídio do jornalista. Quer dizer, é uma coisa odiável, não tem limite do ódio. E eu, por exemplo, que todo ódio tinha desse decreto, desse inquérito. Porque ele é cínico, ele ofende, é uma ofensa. E todo mundo sabia por que ele tinha morto, que ele foi morto, tal, e como foi morto na tortura. Então acho que isso aí, de certa forma, lava a alma. A decisão da Justiça abre caminho para que outros processos sejam revistos. Circunstâncias em que uma vida terminou, ela precisa ser esclarecida. A morte de Herzog provoca indignação e ajuda a transformar a história do Brasil. No início da década, o governo Médici promovia o nacionalismo se apoiando em slogans como "Ninguém segura esse país". Esse é o país que vai pra frente. A economia crescia 10% ao ano. O Brasil torna-se o país do futuro, do milagre econômico. O milagre acontece a partir de um alto preço. A dívida externa triplica na década.
obras grandiosas que pareciam ser a medida do orgulho nacional. Algumas, como a rodovia transamazônica, nunca ficaram prontas. O Brasil que os brasileiros estão fazendo. A classe média vai ao paraíso. Aparecem os primeiros supermercados gigantes. Todos compraram carros. Férias em Bariloche. Tudo embalado pelo milagre econômico. O que o seu dinheiro pode pagar. Tá bem, eu faço os cortes. O sonho do consumo não durou muito. Os países produtores de petróleo quadruplicaram o preço do barril. A inflação disparou e a classe média ficou endividada. Nos anos 70, o eletrodoméstico mais consumido foi a televisão. Colorado colorido. Com os olhos o beijo. A TV vai ajudar a transformar os padrões de comportamento e da cultura de massa no Brasil. Na década de 70 acontece a explosão da comunicação de massa. A cultura começa a ser pensada como a cultura de mercado. Se alguém ligou, Zé Farol, Zé Farol. Se alguém ligou, minha senhora. Se alguém me amou, foi-se embora. Econômica e o desenvolvimento da indústria cultural moderniza o país, associa o Brasil ao mundo todo. Pai, afasta de mim esse cálice. 1975. Nasce o movimento feminino pela anistia, liderado por Terezinha Zerbini. Mobilizaram, fizeram de sua aparente fraqueza diante da brutalidade do regime sua força. Eureka, a saída é por aqui. A ONU está organizando, ninguém vai dizer que não vamos fazer subversão indo para o Ano Internacional da Mulher. Tinha gente que não sabia nem o que era anistia, pensava que era anestesia. A anistia que nós vamos conquistar pode não ser restrita, mas vai ser ampla. É como uma barreira. Tem uma barreira que está segurando a água. Se você fizer um furo numa barreira, a água se encarrega de trazer. Nas prisões, nos sindicatos, nas associações, nos movimentos dos trabalhadores, nas igrejas, no parlamento, nas universidades, com a participação da OAB, da ABI, da CNBB e de setores da imprensa que não se curvaram à censura. No teatro, na música, nos livros, as pessoas falavam de esperança, de liberdade, de justiça. Aqui não haverá anistia. Essa foi a resposta dos generais. Mas fora acesa a centelha. Multiplicaram-se os comitês brasileiros pela anistia, estimulados pelos familiares de presos e desaparecidos políticos, dos exilados e pelas organizações populares. Escrevemos nos muros, levantamos nas faixas, levamos na boca o grito necessário. A anistia ampla, geral e irrestrita. Com Lula ou sem Lula, sem diretoria ou sem diretoria, sem comissão ou com comissão, vocês sairão vencedores dessa luta. A luta pela anistia se encontrou com a força dos movimentos populares que sacudiram os alicerces do regime. A greve de fome dos presos políticos desafiou a sensibilidade de parlamentares.
A visita de Teotônio Vilela aos presídios deu o sinal. E um bêbado trajando me lembrou Carlitos, um brilho de aluguel. Do céu chupavam manchas torturadas. E a anistia veio, desfigurada, imperfeita, inconclusa, mutilada pelos vetos, distante da anistia ampla, geral e irrestrita que a sociedade demandou nas ruas. Pra noite do Brasil. Fora do Brasil, sem ver todas essas caras, todos esses amigos, e esperar que chegando aqui com tanto abraço, gente que eu nunca percebi mais. Foi aprovada a Lei de Anistia em 22 de agosto de 1979, imposta pela ditadura a um parlamento submetido por medidas de força, sem pactos, sem acordos. Sequer libertou todos os presos políticos, mas permitiu o regresso de muitos que se encontravam no exílio. Não pergunte pra mim, não. Pergunte pra quem me impediu de voltar. E que ainda vai continuar impedindo outros de voltar. O povo brasileiro afirmava sua paixão pela liberdade. Hoje estou no fim, Senhora Liberdade, abre as asas sobre minha Reconquistava as ruas, as praças, os estádios, realizava gigantescas manifestações. Ia aos poucos se lavando da escuridão e do medo para vestir o amarelo e inundar o país de canções e esperanças. A gente vai levando as diretas. Diretas já. Eu quero votar para presidente. Em 1988, o Estado de Direito é restabelecido, a Constituição Cidadã é promulgada. O desafio hoje é a implementação de uma justiça de transição que foi conceituada pela ONU como conjunto de mecanismos para tratar o legado histórico da violência dos regimes autoritários. Seus elementos centrais são a verdade e a memória, através do conhecimento dos fatos e o resgate da história. Comissão de anistia pelos poderes que lhes são investidos, pelos poderes legais e constitucionais que lhes são investidos, em nome do povo e do Estado brasileiro, pede desculpas oficiais à senhora pelos erros que o Estado cometeu contra o seu filho, a senhora e toda a sua família. Reparação, tanto econômica quanto moral. É dever do Estado indenizar os perseguidos, assim como é dever do Estado o resgate da memória. A sociedade tem o direito de responsabilizar judicialmente os que violaram os direitos humanos e cometeram crimes contra a humanidade para o restabelecimento pleno da justiça. A reforma das instituições, principalmente os órgãos de segurança e de justiça, para a vida democrática permanente. A justiça de transição trata menos de punir e mais de sinalizar a ideia da não repetição, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Hoje você é quem manda.